Graças e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe grandiosamente. Desejar uma boa Semana Santa para todos vocês aí, na presença do Senhor Jesus, e mandar um abraço aí para todos os meus inscritos, para todos vocês que curtem a palavra de Deus, que são seguidores fiel do nosso Altíssimo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar nos abençoando, renovando as nossas esperanças, a nossa paz, dando-nos tranquilidade, dando saúde e abençoando nossos filhos, nossos amigos e todos os irmãos das nossas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre esses templos, sobre a vida de cada um dos irmãos de todo o nosso país, para a honra e glória do Senhor. E a palavra do Senhor, amado, se encontra em Gênesis, página 35, versículo 26. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disse. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e agradou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: É minha irmã. Porque te temia dizer: É minha mulher, para que novamente porventura dizia ele: me não mate o vós, varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muitos tempos, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E então clamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocasse no varão ou em sua mulher, certamente morrerás. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o varão, e eis-se engrandecendo, até que se tomou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muitos gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos o povo que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te
de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Versículo 17. E então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e clamou os pelos nome que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e encheram ali um poço de águas vivas. Glória a Deus. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso clamou chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E então cavaram outro poço e também porfiraram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, porfiraram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Glória a Deus. Depois subiu dali Bezaba, e apareceu o Senhor, glória a Deus, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoarei-te, e eis e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e amou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Glória a Deus. E Abimeleque fez um pacto com Isaque. Versículo 26. E Abimeleque veio a ele e de Gerar com a Ausete, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Porque vos me aborreces e me enviaste de volta? Versículo 28. E ele disse: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor, glória a Deus. E então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois despediu-se de Isaque, e despediram-se em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água, glória a Deus. E a chamou o Saba, por isso é o nome daquela cidade Bezaba, até o dia de hoje. Versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Jadirte,
filha de Bezari, Eteu, e Abesmate, filho de Elon, Eteu. E esta foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Aí, meus amados irmãos, que palavra forte, que palavra abençoada do nosso Senhor Jesus, né, amados irmãos? Uma palavra forte, uma palavra que nos traz muito ensinamento e aprendizado, amado, nessa história de Isaac, amados irmãos, uma palavra forte, uma palavra muito linda. Um dos primeiros pontos, amados irmãos, que a gente vai debater aqui é a gente falar sobre a fé em Deus. Quando a gente, amados irmãos, a gente tem Deus nas nossas vidas, a nossa vida sempre vai prosperar. Prosperar porque a presença santa do Senhor Jesus está sobre nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre o que nós fazemos, amados. Quando a gente tem Deus na nossa vida, tudo vai prosperar, mesmo que a situação seja de fome, seja de doença, seja de dívida, seja de qualquer seja a situação que você esteja passando. Se você tiver a presença do Senhor na sua vida, for um crente fiel a Deus, você vai ser abençoado. Como, amados irmãos, vou te dar um exemplo, como José, amados irmãos, mesmo na casa de Potifar, sendo um escravo, a presença santa do Senhor estava abençoando a vida de Potifar. Colocaram José na prisão. Lá o Senhor estava com ele, abençoando ele, e ele se tornou até governador, amado, do Egito, porque a presença santa do Deus estava com ele. Era um varão, um homem firme, um homem de fé. Porque se a gente tiver Deus em nossas vidas, a gente é abençoado, amados irmãos. Se você for colocar primeiro Deus diante da necessidade, diante da situação. Abraão também foi um homem abençoado por Deus, porque o Abraão tinha a presença santa de Deus, era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que confiava no Senhor Jesus, amados irmãos. Porque a gente que busca, que é crente, que está dentro da palavra, que estuda a palavra, a Bíblia Sagrada, a gente tem que ter fé, a gente acreditando em Deus que as coisas acontecem. Por exemplo, quando Davi foi enfrentar aquele gigante imenso, para os olhos de todos os humanos, era impossível Davi vencer aquele gigante daquela altura, mas para os olhos do mundo era impossível, mas a fé que o Davi tinha em Deus era maior do que todas as coisas, e o gigante foi por terra. Imagina, irmão, amados irmãos, aquele gigante de mais de 5 metros de altura para uma criança que era o Davi, mas a fé que o Davi tinha em Deus, quem estava guerreando com aquele gigante era Deus. Então é isso que eu estou te falando. Quando a gente tem fé em Deus, as nossas vidas prosperam, porque a gente tem que ter a presença do Senhor em nossas vidas. Por mais que as coisas sejam difíceis, a gente tem que crer, tem que acreditar e tem que ter fé, que quando a gente tem fé, amados irmãos, o milagre acontece. E a gente vendo aqui, amados irmãos, que quando o Senhor Jesus apareceu, veio que da necessidade de Isaac, o Senhor apareceu para ele, como está aqui no versículo 2, ó. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. A gente, amados irmãos, a gente tem que confiar no Senhor, que muitas vezes o crente vai descer para o Egito. Não pode descer para o Egito. A gente tem que se apegar ao Senhor Jesus. A gente tem que se apegar, amado, ao altar, à oração, a clamar por Deus. Porque o nosso socorro, amado, ele vem do Senhor. Se diante da aflição a gente fosse desesperar, vai descer para o Egito, amados irmãos. Vai descer diretamente para a lama. Não, a gente tem que ter nosso equilíbrio emocional, tem que ter fé, tem que buscar, tem que clamar. Mesmo que se para você hoje o milagre não esteja acontecendo, está orando, não está tendo resposta, amados irmãos, não desanima, não desiste, permanece firme e confiante, clamando a Deus, porque o Senhor vai te responder como respondeu, falou com Isaac. Vê que no texto do Gênesis 12, a mesma história que aconteceu com Abraão está se repetindo aqui
nessa palavra aqui, na página 26. É praticamente, amados irmãos, a mesma coisa. Os mesmos erros do Abraão de mentir, Isaac comete aqui também a mesma coisa. É praticamente quase a mesma coisa. Então, a gente não pode se deixar levar pelas diversidade da vida, pela dificuldade, pelo desespero. A gente tem que colocar, amados irmãos, o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor vai nos abençoar grandiosamente. A gente não deve se desesperar, clamar e confiar, e verás a glória do reino dos céus sobre nossas vidas, amados irmãos. E multiplicar aí, ó, porque aqui o Senhor, no versículo 4, o Senhor prometeu, ó, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, amados irmãos. Olha só como o poder e a misericórdia do Senhor Jesus é grande, amados irmãos. A gente não pode ter medo, tem que confiar. Diante da dificuldade, da fome, da miséria, das tragédias, das coisas ruins, devemos confiar no Senhor, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor sonda teu coração, o Senhor sabe de todas as coisas, de todas as adversidades da nossa vida. O Senhor sabe de tudo, amados irmãos. E para a gente ver, amados irmãos, é aqui no versículo 8. E aconteceu que com ele esteve ali muitos tempos Abimeleque, e rei dos filisteus, e olhou por uma janela. Aí eu te pergunto, amados irmãos, não adianta a gente mentir, a gente tem que ser uma pessoa justa, porque sempre, amados irmãos, sempre vai ter uma janela aberta. Você pode hoje estar achando que está fazendo uma coisa errada, está escondido, mas não. Sempre vai ter uma janela aberta. Cuidado, amados irmãos, com a janela. Muitas vezes hoje o crente toma decisão errada. Desce para o Egito, amados irmãos. Deus manda dizer, não procura a palavra do Senhor, não procura um direcionamento com o Senhor, a clamar, a orar, a ter resposta do Senhor. Desce diretamente com o Egito, com malas e culha. Não recebe conselho do teu pastor, não escuta um conselho de uma mãe, um conselho de um pai. Desce diretamente. O Senhor manda ficar em Gerar, desce direto para o Egito, cheio de soberba, cheio de amargura, com o nariz empinado, e leva as malas, né? Aí chega lá no Egito, quebra a cara, amado. Tem que voltar para trás, voltar humilhado ao Senhor Jesus. Mas vem trazendo a mala, né, amado? A mala é a decisão errada que tu tomou, amados irmãos. A mala vem trazendo as tuas atitudes, as consequências. As consequências vêm dentro da mala, amados irmãos. Entendeu? Tomou uma decisão errada, foi contra os ensinamentos do Senhor, foi contra as coisas de Deus, foi para o Egito, desceu, mas trouxe uma mala trazendo as consequências da tua decisão errada que tu tomou, e vai ter que arcar com elas, amados irmãos. A gente tem sempre que colocar Deus em primeiro lugar, porque aqui o Isaac mentiu para Abimeleque, mas ele esqueceu, como ele já estava ali há bastante dias, ele achou que estava tudo normal, e foi lá, tá de brincadeira lá com a esposa dele, e Abimeleque estava lá no palácio dele, lá, olhando por uma janela aberta, amados irmãos. Sempre vai ter uma janela aberta na terra para te olhar, e mesmo se não tiver uma janela aberta aqui na terra para ver as coisas erradas, as tuas mentiras, as tuas falsidades, o teu egoísmo, o teu preconceito, a tua arrogância, tem uma janela no céu que está o Senhor Jesus olhando com os olhos santos dele lá de cima, amados irmãos, te olhando. Então sempre que tu for fazer alguma coisa que seja contra os conceitos do Senhor, lembra que tem uma janela aberta. Às vezes tu pode estar achando que está escondida, está bem escondida, mas não. Olha para o teu lado, tem uma janela. Se a janela estiver fechada, tem a janela do céu que está te vendo. Tem um Deus com dois olhos santos olhando para você, amados irmãos. E para você ver, amados irmãos, como Deus é bom. Deus sempre prosperou na vida de Isaac. Por quê? Porque ele era temente ao Senhor Jesus. A bênção estava com ele. Por mais que os inimigos tentasse destruir ele,
A bênção do Senhor, amado, estava com ele. Aqui, amados irmãos, no versículo 12 a gente vê, ó, o que o Senhor prometeu a ele no versículo 4, de multiplicar as sementes dele, o Senhor cumpriu, amados irmãos, aqui no versículo 12, ó. E semeou Isaac naquele mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Tá vendo, amados irmãos? Porque mesmo que demore, amados irmãos, mas a benção vem. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Não adianta você fugir, você correr do que o Senhor te prometeu, porque o que o Senhor promete, cumpre, porque o Deus que nos promete é um Deus vivo, é um Deus fiel, e a gente sempre tem que ter fé, tem que acreditar. E aqui, amado, ó, versículo 13, ó, e engrandeceu-se o varão, e eis se engrandeceu até que se tornou muito grande. Ele se tornou grande, amados irmãos, porque ele era um homem abençoado, a bênção estava com ele. Tudo que ele, Isaac, fizer, vai prosperar. A mesma coisa, amados irmãos, é na vida de um crente. Se um crente é fiel a Deus, é um homem temente a Deus, uma mulher, uma serva de Deus, tudo na vida da gente, amados irmãos, vai prosperar, porque o Senhor nos abençoa, porque a gente é uma pessoa que é uma pessoa temente a Deus, é fiel ao Senhor, a gente crê, a gente confia, a gente acredita e a gente se torna uma pessoa abençoada, porque o Senhor se alegra, amados irmãos. O Senhor se alegra com as nossas bondades, com tudo de bom que a gente faz com o próximo. Então a gente só tem a ganhar quando a gente é uma pessoa temente e fiel a Deus. Quando a gente não anda fazendo mal a ninguém, não anda fofocando, não anda falando da vida de ninguém, anda trabalhando, tudo na nossa vida vai prosperar. E aqui, como prosperou na vida de Isaac, Deus multiplicava tudo que ele plantava, porque era abençoado por Deus, amados irmãos. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Deus, amados irmãos, abençoou Isaac de tudo que ele tinha. O Senhor abençoava, abençoou ele com gado, abençoou ele com servo, abençoou ele com ovelhas, porque era um homem abençoado, era um homem temente ao Senhor Jesus, amados irmãos. E eu quero te falar que a gente tem que sim clamar, confiar no Senhor, para a gente ser abençoado, para a gente ser uma pessoa boa, para a gente ser uma pessoa fiel, uma pessoa da igreja, amado, uma pessoa abençoada. Isaac, amados irmãos, era um homem tão abençoado que os filisteus invejavam ele, como diz aqui, ó, serviço, e maneira que os filisteus o invejavam. Você imagina, é isso que eu estou te falando, quando as coisas prosperam na tua vida, pode ter certeza que é cheio de gente, amados irmãos, te olhando, te invejando o que você tem. Por isso, devemos sim confiar no Senhor, porque quando a gente trabalha, que a gente é uma pessoa fiel a Deus, a nossa vida prospera. Aí a vida daquelas pessoas que não tem Deus no coração, aquelas pessoas cheias de maldade, cheias de ódio, a vida não anda. Aí eles vê tua vida andando e tem inveja da tua pessoa, porque tu é temente a Deus, tu é um servo do Senhor Jesus e a mão do Senhor está sobre as tuas coisas. Tudo que tu faz, irmão, crente, irmã, irmão, o Senhor vai abençoar, porque tua vida prospera, porque tu é uma pessoa do Senhor Jesus, amados irmãos. No versículo 15, amados irmãos, vamos entrar agora na fase dos poços de Isaac, né? E todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulhavam. Para você ver, amados, como é que é o inveja. O inveja é a pior tragédia, tristeza na vida do ser humano. Eu vejo como duas coisas: a falsidade, a inveja e a mentira. São as piores coisas da essência de um ser humano, amados irmãos. No versículo 16, e disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Tá vendo, amado? A gente nunca, amados irmãos, deve se apartar de uma bênção, de uma pessoa abençoada. A gente, quando tem uma pessoa, um irmão
que tem dom de revelação, um irmão que tem laços com o Senhor Jesus, que é uma bênção, que é abençoado, a gente nunca pode se apartar dessas pessoas, porque através dessas pessoas, amados irmãos, a bênção nos contagia, porque é uma pessoa abençoada. Quando a benção, quem é que não quer ser abençoado por Deus? Aí não, é diferente. Tem pessoas que têm uma benção do seu lado e se afasta, joga fora, troca por em vez de uma pessoa abençoada, troca por uma pessoa sem benção nenhuma, só de derrota, só de decepção, só de coisas ruins, atraindo as coisas malignas para a sua vida. Porque a benção que tinha do seu lado joga fora e troca por uma benção maligna. Triste, mas infelizmente a vida é desse jeito mesmo. Tem pessoas que jogam fora a benção por uma ilusão ou por uma mentira. Dá valor o errado e despreza o verdadeiro. Infelizmente, o ruim e o difícil é porque as consequências, amados irmãos, triste e dolorosa, tá? Quando se joga a benção fora e pega uma coisa ruim para ficar do teu lado. Triste, mas é a vida. E então Abimeleque, até o próprio Abimeleque ficou com inveja da benção que Isaac tinha, porque ele percebeu que Isaac era mais prosperidade do que até ele, do que até o povo dele, os príncipes dele, né? Então ele mandou a benção que estava prosperando se apartar dele, para você ver como é que é a vida, viu, amados irmãos? E então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac a cavar os poços de água que cavava nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tampava. Essa aqui, amado, é aquelas pessoas invejosas que você tá trabalhando, você, por exemplo, quer colocar o seu investimento, quer colocar o seu comércio, aí aquela pessoa chega lá, te dá, não, isso não vai prestar, isso não dá certo, vai quebrar, colocando terra, sabe, nos teus planos, nos teus sonhos. Muitas vezes, amados irmãos, nossos sonhos, os teus sonhos, nem nasceram e já morreram por causa de pessoas assim, sabe? Pessoas falsas, pessoas invejosas, porque como a vida deles não prospera, eles acham que a tua vida, irmão, vai ser igualmente a deles, sabe? Muitas vezes a gente vê isso, amado, até dentro dos ministérios, irmão brigando por cargo dentro da igreja, um querendo ser melhor do que o outro, porque prega melhor, discorda, disse-me-disse, entendeu, amados irmãos? A gente sempre tem que, vai fazer o teu negócio, consulta o Senhor Jesus, quer se aconselhar, se aconselha com Deus, porque o Senhor, quando a gente se aconselha com o Senhor, amados irmãos, Ele nos responde, Ele nos dá a decisão certa, Ele coloca as palavras dentro do nosso coração, sempre nos mostra o caminho certo a seguir, porque o inimigo, ele só usa armadilha e malícia para te levar ao precipício, para condenar a tua alma, porque o Satanás, ele fica indignado, amados irmãos, quando ele te vê dentro da igreja, quando ele te vê sendo obediente aos ensinamentos bíblicos, à palavra de Deus, ao teu pastor, ao teu ministério, isso o Satanás fica revoltado. Então, quer se aconselhar, se aconselha com Deus, que Deus te dará as respostas certas no tempo exato, amados irmãos. No versículo 19, amados irmãos, e cavava, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Aí para você ver, olha, mesmo os poços sendo tudo cavado, tudo cheio, e os inimigos entupindo de terra, entupindo, mas o Senhor fazia prosperar, dava poço. Isaque cavava os poços, amados irmãos, a água jornava, a água viva, das fontes cristalinas dadas pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu te falo, muitas vezes hoje na vida, tu tem construído um bocado de coisa, né? Aí, às vezes, entra uma pessoa na tua vida, destrói teus planos, destrói tua vida, destrói tua felicidade, mas uma coisa eles não conseguiram tirar de você, amados irmãos,
a fé que você tem de Deus, porque o inimigo ele pode ter levado tua casa, ele pode ter levado o teu relacionamento, ele pode ter levado o teu carro, ele pode ter levado os teus bens materiais, mas ele não levou a tua fé. E a tua fé que tu tens no Senhor é tão grande que o Senhor faz jorrar águas vivas, águas cristalinas e te devolve em dobro tudo que tu perdeu. Basta a gente ter fé, a gente confiar, porque a vitória é certa, amado. Assim como aconteceu com Isaac. Os inimigos entulhavam os poços dele, entupia de lama, de barro, de terra, de tudo que vocês imaginar. Mas o Senhor prosperava. Na hora ele cavava, media 100 metros, colocava um poço aqui e a água jornava igual água cristalina. Por isso que tem o diabo para tirar, mas tem o Senhor para multiplicar, amados irmãos. A palavra é essa, amados irmãos. Versículo 20. E os pastores de Gerar profiraram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Aqui, amados irmãos, a meditação que eu tenho, sabe aquelas pessoas que brigam por tudo? Tá aqui, ó, esses pastores, amados, de Gerar. Com certeza você sabe que tem pessoas que brigam por tudo, brigam até pelo que não lhe pertence, amados irmãos. Tem pessoas que brigam por coisas que não lhe pertencem, que não lhe diz respeito. Muitas vezes briga por situação de outras pessoas. A gente, amados irmãos, não pode deixar essas coisas bater a nossa vida. A gente tem que ser fiel, a gente tem que se sair das coisas ruins. A gente tem que lutar pelo que é nosso, pelo que é da nossa família, pelo que é nosso por direito. E não querer tomar o que é do próximo ao grito, na marra. Porque eles não entendiam que Isaac era abençoado. E por mais que eles tomassem os poços de Isaac, Deus ia multiplicar em outro lugar. Onde ele colocasse a mão que cavasse um poço, dá água, porque é abençoado. Quando se é abençoado, amados irmãos, pode te tirar tudo. Pode, como eu já falei, pode levar tua casa, pode levar teu carro, pode levar tuas roupas, teu chinelo, que Deus vai te multiplicar tudo novamente. É perda de tempo o inimigo. O inimigo vai permanecer sempre envergonhado e confundido, porque o Senhor é maior do que todas as coisas, amados irmãos. Versículo 22, amados irmãos. E partiu dali e cavou outro poço. Ó, já cá no versículo 22, partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Viu, amado? Cavava o poço e o inimigo tomava, mas ele cavou outro e o Senhor multiplicava a água, águas que jornam, amado. É por isso que a gente não deve se abater com dificuldade, porque se o inimigo tirar o que é teu, pode ter certeza que o Senhor vai te restituir em dobro, em triplo. Não te desespera, amados irmãos. É Deus, com Deus, amados irmãos, ninguém brinca. Deus é Deus. No versículo 28. E ele disse: haveremos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Aqui, amado, o Abimeleque, ó, ele reconheceu a benção. Ele jogou a benção fora, amados irmãos, mas depois ele foi atrás da benção. Ele reconheceu o erro que tinha feito, como eu falei lá atrás, amados irmãos. Às vezes você tem uma pessoa abençoada nas tuas mãos, tu joga fora e coloca outra coisa ruim no lugar. E aqui não, Abimeleque, ele reconheceu no versículo 28, olha só a palavra, amados irmãos. E ele disse: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e entre ti, e façamos concerto
contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado como te fizemos, somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor, glória a Deus. Abimeleque, amados irmãos, reconheceu o erro e voltou atrás e foi atrás da bênção dele novamente, amados irmãos, porque aquilo que eu falei, a gente quando tem uma bênção nas nossas mãos, a gente faz de tudo para não jogar fora, a gente vai até as últimas consequências pela nossa bênção, para a gente ser abençoado. Quem não quer ser abençoado, quem não quer ter tudo as suas coisas multiplicado, quem não quer ter prosperidade, renovação, saúde, abundância, as águas cristalinas jorrando no chão, diante da tua face, abençoado pelo Senhor Jesus, Deus multiplicando tudo que é teu. Todos nós queremos, amados irmãos, a bênção do Senhor Jesus, que multiplicando tudo que é nosso. E Abimeleque reconheceu e foi em busca da bênção que tinha perdido, amados irmãos. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é essa daqui de hoje, né? Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Sempre tenha fé, tenha ânimo, tenha confiança no Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus de ontem, é o Deus de amanhã, é o Deus de hoje, é o Deus de agora. É esse Deus que nos abençoa, é esse Deus que nos faz prosperar, amados. Seja assim, um crente fiel a Deus, receba assim as bênçãos do céu, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque quando a gente tem a presença santa do Senhor em nossas vidas, tudo se multiplica. A nossa vida, amados irmãos, é abençoada para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente. Tamo junto, amados.